Olá, pessoal. Dando continuidade, então, no nosso conteúdo sobre vetores da quinta semana de aulas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre paralelismo e ortogonalidade de vetores, tá? Então, o que é ortogonalidade de vetores? É quando a gente tem dois vetores que são perpendiculares. Eu expliquei isso na última videoaula e mostrei que se o produto escalar UV der zero, então os vetores U e V são perpendiculares, ou seja, são ortogonais, ou de outra forma, são perpendiculares. Então, se eu pedir para você verificar se dois vetores são perpendiculares, você vai calcular o produto escalar e ver se o resultado vai dar zero. Então, coloquei o exemplo aqui, o vetor U e V em R3, tá? Vetor U tem abscissa menos 2, ordenada 3 e cota menos 2, e o vetor V abscissa menos 1, ordenada 2 e cota igual a 4. Tá? Bom, se você calcular o produto escalar UV, você vai ter menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, mais 3 vezes 2 dá 6 positivo, mais menos 2 vezes 4, menos 8. 2 mais 6 dá 8, 8 menos 8 dá 0. O resultado do produto escalar deu 0. Isso significa que U e V são vetores ortogonais, ou seja, que U e V são vetores perpendiculares. Então, isso já ficou claro, muito fácil de entender. Agora eu vou falar um pouquinho sobre vetores paralelos ou colineares, tá? O que significa vetores paralelos ou colineares? Bom, se dois vetores, tá? Então tem o vetor U e tem o vetor V. Se dois vetores pertencem à mesma reta suporte, eles são colineares, ou seja, os dois vetores estão em cima de uma mesma reta suporte, então eles são colineares ou paralelos. Se dois vetores pertencem a retas suportes que são paralelas, então esses dois vetores também são chamados paralelos ou colineares. Então, quando eu digo vetores paralelos ou colineares, são vetores que podem pertencer à mesma reta suporte ou vetores que pertencem a retas suportes diferentes, mas que essas retas suportes são paralelas. Tá bom? Então, como que eu vou saber, se eu tiver dois vetores, como saber se os vetores são paralelos ou colineares? Essa é a intenção da aula de hoje, obter uma condição de paralelismo ou de colinearidade, tá? Bom, a condição de ortogonalidade ou de perpendicularidade a gente já viu. A condição de ortogonalidade é o produto escalar ser zero. Se o produto escalar for zero, então significa que os vetores são ortogonais. E agora precisamos de uma condição também para verificar se os vetores são paralelos ou não, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que se dois vetores são paralelos, um é múltiplo do outro, tá? Isso pode ser visto da seguinte maneira. Imagina que eu tenho o vetor U, que tem coordenadas 1, 2, e o vetor V, que tem coordenadas 2, 4. Vetores em R2 para ficar fácil de entender. Se eu desenhar esses dois vetores aqui, ó, x e y, tá? O vetor U de coordenadas 1, 2 vai ser esse vetorzinho aqui, ó. Esse é o vetor U. Se eu desenhar o vetor V, coordenadas 2, 4, vai ser esse vetor aqui, ó. Ligo 2, o 4, vai ser esse vetor aqui. Você percebe que esses vetores são colineares ou paralelos, tá certo? Por que eles são colineares ou paralelos? Porque um é múltiplo do outro. Se você pegar o vetor U e multiplicar por 2, você vai encontrar o vetor V. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, os dois vetores são paralelos porque o vetor V é igual a 2 vezes o vetor U. Se você pegar o vetor U e multiplicar por 2, você encontra o vetor V. Então, isso é o paralelismo.
Então, eu vou aprofundar um pouco mais aqui e obter uma expressão matemática mais formal para isso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vou considerar vetores em R3 porque, analogamente, a mesma coisa acontece em R2, né? Então, imagina que eu te dou dois vetores que são o vetor U, x1, y1 e z1. E dou o vetor V, ambos em R3, né? Representados por termos ordenados. x2, y2 e z2. Legal? Quando que esses vetores vão ser paralelos? Quando um for múltiplo do outro, ou seja, quando U for igual a um número multiplicado pelo vetor V. No exemplo que eu dei anteriormente, a gente tinha visto que o vetor V é igual a 2 vezes o vetor U. Aqui a gente está fazendo, só que ao invés de 2 eu botei um K qualquer. Então, um número real qualquer. K aqui é um número real. Tá? Então, dois vetores, se eles são múltiplos um do outro, isso significa que esses dois vetores são paralelos ou colineares. Bom, o vetor U, agora eu vou partir dessa expressão aqui e vou trabalhar matematicamente com ela, para a gente obter uma expressão legalzinha, uma condição de colinearidade interessante. Tá? O vetor U é o vetor de coordenadas x1, y1, z1. Vou escrever aqui x1, y1, z1 é igual a k vezes o vetor V, e o vetor V é o vetor de coordenadas x2, y2, z2. Tá? Bom, k é um número real. Então, se eu quiser multiplicar k por esse vetor, eu vou multiplicar o k pela abscissa, pela ordenada e pela cota. Consequentemente, vai ficar assim: x1, y1, z1 é igual a k vezes x2, então k vezes a abscissa, k vezes y2, k vezes a ordenada, e k vezes z2, k vezes a cota. Bom, então aqui ficou um vetor e aqui esse resultado também dá um vetor. Quando você pega o número real e multiplica por um vetor, dá um outro vetor. Né? Então ficou um vetor igual a outro vetor. A gente estudou lá no início as condições de igualdade de dois vetores. Dois vetores são iguais se as suas componentes, suas respectivas componentes são iguais. Ou seja, se a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo, se a ordenada do primeiro é igual à ordenada do segundo, se a cota do primeiro é igual à cota do segundo. O que faz, então, com que a gente possa escrever o seguinte. E essa igualdade permite escrever que esses dois vetores são iguais. Se o x1 é igual a kx2, a abscissa é igual a abscissa. Ou se o y1 é igual ao ky2 ou não. E se o z1 é igual ao kz2. Olha só, através dessa igualdade, eu obtive três expressões. E para cada uma delas, eu vou fazer o seguinte. Isolo o valor de k aqui. Se eu deixar o k sozinho, eu vou pegar o x2, que está multiplicando pelo k, e vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x1 dividido por x2. Então, k vai ficar x1 sobre x2. Se eu fizer a mesma coisa aqui, isolar o k, então o y2 vai para o outro lado dividindo. Então, k vai ficar y1 sobre y2. Sobre y2. E, por último, aqui vai ficar k, isolando k, igual a z1 sobre z2. Legal? Bom, k igual a x1 sobre y1, x1 sobre x2, k igual a y1 sobre y2 e k igual a z1 sobre z2. Eu vou juntar essas três expressões da seguinte forma. Eu sei que o k, pela primeira expressão, é igual a x1 sobre x2. Mas o k também é igual a y1 sobre y2. Então, o k também é igual a y1 sobre y2. E o k, pela terceira expressão, também é igual a z1 sobre z2. Então, o k é igual a z1 sobre z2. E essa última expressão é a condição de paralelismo ou de colinearidade de vetores. Se eu pegar esse k e passar para o outro lado, fica até mais interessante, vou mostrar por que depois. Então, essa expressãozinha é a condição de colinearidade de vetores. O que significa isso na prática?
significa que, ao pegar o valor de x1 e dividir pelo valor de x2, eu vou obter um número. Se eu pegar o valor de y1 e dividir pelo valor de y2, eu vou obter um número também. Pegar o valor de z1 e dividir pelo valor de z2, eu vou obter um número. Se nos três casos, x1 sobre x2, x1 dividido por x2, y1 dividido por y2 e z1 dividido pelo z2, der o mesmo número k, então significa que esses vetores são paralelos ou colineares. Tá? Então vejamos um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Eu coloquei esse exemplo na apostila. Então essa é a condição de colinearidade ou paralelismo de vetores. E vamos lá então ver esse exemplo que eu coloquei na apostila. Eu dei os vetores U igual, deixa eu pegar aqui, menos 4, 6, menos 2. E peguei o vetor V, menos 2, 3, menos 1. Vetores do R3. Poderia ser também do R2, mesma coisa. Tá? Então, olha só. Para usar aquela condição de colinearidade, o que eu vou fazer? Vou pegar o x1 e dividir pelo x2. Vou pegar menos 4 e dividir por menos 2. E vou ver quanto vai dar o resultado. Depois eu vou pegar o valor de y, vou dividir o 6 por 3. O valor de y1 pelo y2. 6 dividido por 3. E vou dividir menos 2 por menos 1. Vamos ver. Menos 4 dividido por menos 2, aqui, nessa primeira parte, o resultado deu 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Aqui, ó, 6 dividido por 3 também dá 2. E menos 2 dividido por menos 1 também deu 2. Ou seja, todas essas igualdades deram igual a 2. Tudo isso aqui, né, são igualdades porque todas dão o mesmo resultado. Todas dão igual a 2. Então, eu estou utilizando essa expressão para verificar. Então, para verificar se dois vetores são paralelos ou colineares, eu divido abscissa por abscissa, ordenada por ordenada, cota por cota. E se eu sempre obtiver os mesmos resultados, então significa que os vetores são paralelos ou colineares. Esse 2 aqui significa para mim que o vetor V é igual a 2 vezes o vetor U. Tá? Se você pegar o vetor U, aliás, o contrário, né? O vetor U é 2 vezes o vetor V. Se você pegar o vetor V e multiplicar ele por 2, você obtém o vetor U. Ó, pega menos 2, multiplica por 2, vai dar menos 4. Pega 3, multiplica por 2, vai dar 6. Pega menos 1, multiplica por 2, vai dar menos 2. Então, o vetor U é o dobro do vetor V. É isso que esse número 2 significa. Tá certo? Então, a condição de paralelismo ou colinearidade é, basicamente, dividir abscissa por abscissa, ordenada por ordenada, cota por cota, e verificar se dão os mesmos números. Se der o mesmo número nos três casos, ou se for em R2 nos dois casos, então significa que os vetores são múltiplos um do outro, e por esse motivo eles são paralelos ou colineares. Tá bom, pessoal? Então, treinem aí, façam exercícios, e bons estudos a todos. Um abraço e até a próxima videoaula.